aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a pré-história. A pré-história é um período da humanidade antes da história. O objeto principal de estudo da história é a escrita. Então, antes da invenção da escrita, não existia história, existia a pré-história. A pré-história é dividida em 4 períodos. Paleolítico significa pedra antiga, ou seja, o ser humano aprendeu uma técnica de fazer armas e ferramentas feitas de pedra. A técnica que esse humano aprendeu foi a técnica do lascamento, ou seja, o ser humano pegava uma pedra mais dura e uma pedra mais mole, e ele batia com a pedra mais dura na ponta da pedra mais mole. E ele conseguia retirar uma lasca. Ele percebia que essa lasca era extremamente afiada, afiada o suficiente para ser a ponta de uma lança, a ponta de uma flecha, a lâmina de um machado ou até uma faca. A pedra mole tem uma densidade inferior à pedra mais dura, que é muito mais densa. A pedra mais dura, ela consegue arrancar pedaços da pedra mais mole e assim produzir as lascas. Com essas lascas, o ser humano conseguiu viver muito melhor, caçar, se defender. Foi então que alguns grupos humanos começaram a tentar técnicas diferenciadas. Então eles entraram no período que nós chamamos de Mesolítico. É um período de transição do Paleolítico para o Neolítico. Então, quando eles começam a testar novas técnicas, eles estão tentando aprender uma técnica melhor. Se Paleolítico significa pedra antiga, Neolítico significa pedra nova. Ou seja, o ser humano aprendeu uma técnica mais avançada de criação de armas e ferramentas de pedra. O ser humano já sabia lascar pedras, mas para que ele tivesse um aproveitamento melhor dessas pedras, ele tinha que aplicar a técnica do polimento. Esses indivíduos do período do Neolítico começaram a levar essas lascas para a beirada dos rios, onde tinham pedras. Eles faziam depressões nessas pedras, marcas nessas pedras, e encaixavam as suas lascas. E raspavam as suas lascas até que elas pudessem ficar com o formato que eles queriam, ou seja, de uma forma mais polida. Então, ao vermos uma lasca, podemos não interpretar aquela lasca como arma ou ferramenta, mas ao vermos uma pedra polida, podemos interpretar muito mais ela como então uma arma ou ferramenta. Então vejam esse machado aqui. Nós podemos observar o gume desse machado. Podemos observar que nós temos um encontro entre os dois lados da pedra e nós temos então uma parte que tem fio. Ou seja, dá para perceber que isso daqui é uma arma ou ferramenta. A pedra polida é muito mais resistente ao impacto do que a pedra lascada e poderia ser reutilizada muitas vezes. A ponta de flecha, por ser polida, ela também não oferecia tanta resistência ao ar, então ela conseguia ir mais longe. É por isso que colocamos o período do Neolítico como um período de mais desenvolvimento humano. Após o período do Neolítico, nós entramos na Idade dos Metais. Alguns grupos humanos começaram a manipular o metal que existia nas rochas, como por exemplo o cobre. Eles começaram a extrair o cobre das rochas e fazer armas e ferramentas de cobre. Essas ferramentas eram muito superiores às ferramentas de pedra, porque cortavam muito mais. Então é o período de maior desenvolvimento dentro do período da pré-história. A classificação mais clássica de pré-história é justamente a ausência de produção escrita. Algumas civilizações são classificadas como civilizações pré-históricas justamente por não terem escrita, mas são tão desenvolvidas quanto civilizações da antiguidade, como por exemplo os astecas, os maias e os incas. Eles não tinham escrita, mas eles eram tão desenvolvidos quanto os egípcios. Quem é ela? Gui. Como? Gui. Como se pronuncia? Gui. G.
Pedro. Não, é mais pra Gui. Guá. G. Gui. G. G. Guerra. G. 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 É mais pra Gui. Não, é mais pra G. Oh, você tá querendo ensinar pra mim o meu nome? Gay. Mas de que tribo você é? Gui. Eu consegui. Eu venho da tribo que mora na ponta da terra. Lá onde a gente cai.